Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante. O reiki. Você já ouviu falar de reiki? Se já, pode ser que já tenha ouvido. Se não, eu vou esclarecer aqui do que se trata o reiki. A palavra reiki, ao pé da letra, o que significa? Energia vital universal. Rei, né, da palavra reiki, né, se escreve assim, R-E-I-K-I. Rei significa energia cósmica, energia universal. E Ki é energia vital, é a nossa energia que mantém a nossa vitalidade, que mantém a nossa saúde, né? Essa energia vital, né? Os chineses chamam de Qi, os japoneses chamam de Ki, é a nossa energia vital, a nossa energia que nos mantém bem, nos mantém saudáveis, né? Esse tipo de energia. Então, o reiki, ele une essas duas energias. Ele une a energia universal, a energia cósmica, com a energia vital, certo? Então, ele promove uma verdadeira harmonia no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, né? Então, ele é capaz até de conceder até curas para as pessoas, né? Lógico, né, que não numa única sessão, né? A pessoa tem que fazer várias sessões de reiki, né, para obter uma evolução, obter um benefício grande, né? Tem que fazer várias aplicações, várias sessões, né? Então, o que consiste essa energia, né? Como essa energia é transmitida? Ela é uma energia que é transmitida através das mãos, né? As mãos normalmente assim, né? Em formato de concha, que vai transmitir essa energia reiki, né? É uma energia feita através das imposições de mãos, certo? Então, esse reiki, ele tem vários níveis. O nível 1, reiki nível 1, o que significa? É um reiki que você faz esse curso de nível 1, você é sintonizado nessa energia, e quando você termina esse curso, você está capacitado para aplicar reiki em você mesmo, né? Você pode aplicar reiki, por exemplo, em plantas, em animais. Você pode aplicar esse reiki, por exemplo, em pessoas, né? Pessoas que quiserem, né, estarem recebendo essa energia, você pode aplicar, né? Lembrando, gente, que reiki é assim. Você só pode aplicar na pessoa se ela realmente quiser, se ela realmente autorizar. Isso é uma questão de ética, sabe? Nunca deve forçar, ficar insistindo para uma pessoa receber reiki se ela não quiser. Então a gente tem que respeitar esse ponto. Bom, então nesse nível 1 você está capacitado a aplicar reiki em você mesmo, nas outras pessoas ou em plantas e animais. Porém, somente de maneira presencial. Você só pode aplicar essa energia, você só consegue aplicar essa energia de maneira presencial, certo? Isso no nível 1. Que também é muito bom, você pode alcançar várias coisas com esse nível 1, você pode, né, trazer muita saúde, muita vitalidade, né, praticando esse nível 1 é muito bom, certo? É uma iniciação muito boa. E temos também o nível 2. O nível 2 é um pouco mais, assim, é um pouco mais, assim, como eu posso dizer, mais forte, sabe? É um pouco mais forte, você acaba sendo sintonizado numa energia mais forte. Então, com essa energia mais forte, né, do nível 2, você consegue, por exemplo, aplicar reiki em pessoas que estão distante de você. Você pode aplicar reiki à distância. Isso é bem interessante, porque de repente uma pessoa que tá querendo receber um reiki, mas ela tá de repente em outra cidade, em outra casa, e você, tipo, não tem condição de se locomover até essa pessoa, e essa pessoa também não tem condição de se locomover até você pode enviar essa energia à distância para essa pessoa. Basta a pessoa, né, vocês combinarem um horário, a pessoa está receptiva, né, para essa energia, e aí ela recebe essa energia à distância, né? É muito interessante isso no nível 2. O nível 2 também, você quebra um pouco essa barreira do tempo e do espaço, né? Você quebra um pouco, então por isso que você consegue transmitir a energia à distância. Você pode transmitir à distância e também você pode, por exemplo, enviar reiki, por exemplo, para o seu passado. Aí você vai falar, enviar reiki para o passado? Para que não? Você enviando para o passado, o que acontece? De repente você tem uma situação mal resolvida no passado. E você enviando o reiki para o passado, você harmonizando aquela situação, você vai acabar ficando bem no presente. Você vai falar assim, ai que bom, eu harmonizei aquela situação, eu penso naquela situação, já me sinto bem, eu já não me sinto tão
mal em relação àquela situação que aconteceu no passado. Você pode, por exemplo, também enviar reiki para o futuro. De repente, daqui a algum tempo, você tem alguma coisa que você está, assim, meia, sabe, preocupada com algo que vai acontecer, que está prestes a acontecer. Então, você enviando o reiki para esse futuro, você também vai estar harmonizando essa situação, para aquela situação não ser tão ruim, tão chata, né? Nesse sentido também é bom. Nesse nível 2, ele quebra essa barreira, né, do tempo e espaço, né? Quebra essa barreira. É bem interessante, né? E o nível 3? Tem o nível 3A. Esse nível 3A representa o seguinte, esse nível 3A, a pessoa se torna mestre de si mesma. Ela acaba, sei lá, entrando numa elevação assim de ser mestre de si mesma. Ela começa a ter um controle maior sobre a própria vida dela, ela se torna mestre de si mesma. E esse nível 3A, ela consegue, por exemplo, transmitir reiki à distância para multidões, para várias pessoas ao mesmo tempo, muitas pessoas, né? Então, é bem interessante, esse é o nível 3A. E o nível 3B? O nível 3B também é bem interessante. O nível 3B, esse nível 3B é de mestrado. A pessoa se torna mestre em reiki. E o que é ser mestre em reiki? A pessoa ela vai poder iniciar outras pessoas no reiki. Ela vai, por exemplo, montar cursos. Vai poder ensinar o reiki para outras pessoas, vai poder sintonizar outras pessoas nessa energia. Ela já é uma professora, um professor de reiki, já vai poder iniciar outras pessoas no reiki. Ela já concluiu tudo, ela é um mestre em reiki. É bem interessante, né? Então, proposto que talvez você possa ter se interessado em algum desses cursos, mas lembrando que, por exemplo, você fala, eu quero fazer, por exemplo, o 3A. Só que para você fazer o 3A, você tem que começar do primeiro, você tem que ir do 1, depois o 2, depois o 3A. Você não pode escolher assim, você tem que, é um curso sequencial, é um curso escalonado. Então você tem que começar sempre pelo nível 1. E se você quiser, você vai avançando até chegar no nível de mestrado. É assim que funciona, né? Não dá para pular etapas, né? E como são esses cursos? Esses cursos, eles podem ocorrer, muitos cursos desses são gratuitos, outros são a pagamento. E muitos cursos também são online, né? EAD, né? Ensino à distância, e outros são presenciais. Existe uma certa polêmica nesse sentido. Por quê? Qual a polêmica disso? Muitos reikianos assim, mais conservadores, mais assim, sei lá, sabe, que um pouco assim, muito conservadores, assim, não aceitam o fato de o reiki ser ensinado à distância. Ele acha que para ser ensinado à distância a pessoa tem que ser iniciada presencialmente, não dá para ser à distância. Mas é um engano nisso aí. Por quê? Porque o reiki, ele, como eu falei para vocês, ele não reconhece tempo nem espaço, né? Tanto é que a partir do nível 2, a pessoa pode transmitir reiki até a distância, né? Então, como é que uma pessoa que está no nível 3B não consegue iniciar uma pessoa à distância? Não tem? Então, tem como. Então, se é uma energia que não reconhece tempo e espaço, especialmente uma pessoa do nível 3B que está capacitada a iniciar outras pessoas, ela consegue iniciar à distância. Então não existe isso de, não pode ser à distância, não pode. Pode sim, dá certo sim. Pode dar certo sim, dá certo mesmo. Dá certo, das duas formas dá certo, ou presencial ou à distância. Da forma que a pessoa preferir, ela pode fazer o presencial e a distância. Algumas pessoas preferem presencial porque gostam, né, dessa coisa assim de escola, de estar perto, né, dos professores, dos colegas, tudo, né? E outras pessoas preferem a distância porque às vezes não tem tempo de ficar saindo de casa, não gosta de ficar saindo de casa, né? Então, a pessoa escolhe o jeito que ela prefere, né? Do jeito que ela preferir, os dois jeitos estão certos, sabe? Os dois jeitos estão certos, né? Aí tem gente que contesta e fala assim, porque assim, quem iniciou esse reiki foi um japonês chamado Mikao Usui, né? Como que ele descobriu o reiki, né? Ele inicialmente, ele fazia um procedimento que se chamava Kiko. O que é Kiko? É você transmitir energia, né, de uma pessoa a outra. Só que essa transmissão de energia, por exemplo, uma pessoa que transmite Kiko para uma outra pessoa, ela está transmitindo a própria energia dela, a energia física dela, para outra pessoa. Quer dizer, isso é ruim, porque, por exemplo, se eu transmitir a minha energia para uma outra pessoa, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem energia, certo? Né? Então, ele ficou assim, ele ficou insatisfeito com essa prática, né, do Kiko, né? Então,
ele começou a estudar outras técnicas, outras coisas. Ele viajou para vários lugares, né? Além do Japão, ele foi para a China, foi para a Europa. Ele foi meditar no Monte Kurama. Ele ficou 21 dias lá no Monte Kurama, meditando, jejuando, tal. Ele estudou e meditou até que ele encontrou o Reiki, né? Até que ele encontrou o Reiki, os seus símbolos sagrados e tudo mais. E aí ele falou, não, é assim que tem que ser. Porque você transmitindo o Reiki a uma outra pessoa, você não se desvitaliza, você não está transmitindo a sua energia, você está transmitindo uma energia cósmica que você sintonizou. Então você nunca vai se enfraquecer transmitindo essa energia para outra pessoa, certo? Então isso aí o Mikao Zu gostou muito do Reiki, né? Ele passou a ser praticante do Reiki, ajudou muitas pessoas, né, com essa prática, tal, iniciou muitas pessoas, tal, né? E aí que tá, né? Aí os reikianos mais ortodoxos vão falar assim: ah, imagina o Mikao Zu, ele nunca iniciou uma pessoa à distância, né? Por que ele não iniciou isso? Porque na época dele, né, não tinha internet, não tinha essas tecnologias que tem hoje, né? Não tem. Então, sabe, era impraticável você iniciar uma pessoa à distância na época dele, né? Agora, hoje em dia, é possível, tudo é possível pela internet, né? Então realmente dá certo, é uma coisa que funciona, dá certo mesmo, sabe? Então é isso, gente. Eu acho que o Reiki, se vocês quiserem aprender em algum lugar, procurar algum curso, assim, é uma coisa que vale muito a pena, tal, né? A sintonização é muito interessante, né? Você passa pelo processo da sintonização, você começa a sentir a energia meio na sua mão, você começa a sentir como se fossem umas formiguinhas andando assim na sua mão, sabe? É bem interessante, você fala, nossa, aconteceu alguma coisa aqui, né? E de fato aconteceu, né? Você se sintonizou na energia, e é muito interessante. Aí você começa a praticar, você começa a se auto-aplicar, é bem interessante. Você passa por 21 dias, porque geralmente quando você faz uma sintonização Reiki, é interessante você passar por 21 dias de auto-aplicação. Você aprende as posições, né? Mão aqui, mão aqui, mão aqui e tal, assim, né? Vai indo e você percebe que você, sei lá, você sente a energia fluir. É bem interessante, você sente a energia fluir na sua mão, você sente, por exemplo, quando você coloca assim a mão assim, algum ponto assim pro Reiki, você sente a energia, sabe, indo pro corpo. É bem interessante mesmo, é uma prática muito bacana mesmo, assim, recomendadíssima, sabe? Vale a pena, sabe? Muito interessante, sabe? E é isso, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais!